Olá, eu sou o Macorati e esse é o nosso vídeo semanal publicado toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje eu vou apresentar o NetMaui Blazor e mostrar como podemos criar aplicativos híbridos para celular, desktop e web. O Blazor, ele permite a construção de aplicações Single Page Application para a web usando a plataforma .NET e a linguagem C#. E o NetMaui é a evolução dos Xamarin para criar aplicativos multiplataforma para celulares no Android e iOS. Acontece que às vezes você pode precisar de mais do que a plataforma web oferece, e existem cenários onde as necessidades específicas de um programa desktop acaba sendo relevante. Às vezes você pode precisar ter acesso total aos recursos nativos do celular, ou pode precisar dos recursos específicos de um desktop. Então é aqui que entra em cena o NetMaui Blazor. Então agora você pode hospedar os componentes Blazor em aplicativos NetMaui para criar aplicativos nativos multiplataforma usando a interface do usuário da web. Os componentes eles são executados nativamente no processo da plataforma .NET e renderizam a UI da web para um controle Blazor Web View embutido usando um canal de interoperabilidade local. Dessa forma, os seus componentes eles podem acessar a funcionalidade nativa por meio da plataforma .NET e pode renderizar a interface do usuário da web padrão. Embora o foco do Blazor com o NetMaui seja o cenário desktop, os aplicativos NetMaui Blazor podem ser executados em qualquer lugar que o NetMaui puder ser executado, ou seja, no Windows, no Mac, no Android. Então, se você precisar, você pode agora criar aplicativos multiplataforma para celular e desktop com os seus conhecimentos atuais de desenvolvimento para a web, usando o Blazor com o NetMaui. E hoje eu vou fazer uma introdução neste assunto neste vídeo. Este recurso ele ainda está em preview e o ambiente para desenvolvimento dessas aplicações vai requerer o seguinte: você vai precisar do Net 6, que é a última versão da plataforma, você vai precisar do Visual Studio 2022, a versão preview, e você vai ter que ter instaladas as cargas de trabalho ASP.NET and Web Development e desenvolvimento mobile com a plataforma .NET. E você vai ter que instalar o componente individual NetMaui 6, que está em preview. Além disso, você pode precisar instalar o seguinte workload, o Android, para poder executar os projetos usando esse ambiente. Especificamente aqui para a plataforma Android, que vai ser o meu caso. Então, nós vamos mostrar então como criar um projeto fazendo uma introdução nesse assunto. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview e aqui, antes de criarmos aqui o projeto, vamos acessar aqui o Visual Studio Installer e eu vou te mostrar as cargas de trabalho que você precisa ter instalado. Então, no Preview, eu vou selecionar a versão Preview e vou clicar em Modificar. Você precisa ter instalado as cargas de trabalho ASP.NET e Desenvolvimento Web, Desenvolvimento Mobile com .NET, Desenvolvimento para Desktop com .NET e basicamente é isso. E componente individual, aqui no Desenvolvimento Mobile com .NET, você vai precisar marcar essa opção aqui, NetMaui, que está em Preview. É assim que tem que estar definido o seu ambiente. Essas cargas de trabalho e esse componente individual. Então agora, retornando aqui ao nosso Visual Studio 2022, eu vou clicar em Create New Project e aqui eu vou selecionar aqui NetMaui, e eu vou selecionar o template NetMaui Blazor App que está em preview. Então é uma funcionalidade que está em preview ainda. Eu vou clicar em Next e vou informar aqui o nome, NetMaui Blazor. Eu vou clicar em Create e nós vamos ter o projeto criado aqui no ambiente do Visual Studio. Então eu vou ter essa solução criada e observe aqui que eu tenho criado aqui um único projeto. E aqui eu tenho os componentes Blazor, as plataformas Android, iOS, Mac Catalyst, Windows, os recursos de fontes e imagens usados na aplicação. Na pasta Shared eu vou ter o Main Layout, o 9 menu do Blazor. No www root eu vou ter os CSS
o Bootstrap, e aqui eu posso executar esse projeto. No nosso caso aqui eu vou focar a execução no ambiente Android e no ambiente desktop. Aqui, como emulador Android, eu estou utilizando o Genymotion, que é um emulador open source que você pode utilizar. Ele é gratuito para uso pessoal, então para fazer teste ele é bem leve e eu gosto de usar o Genymotion. Então é esse emulador Android que eu vou usar. Então vamos executar aqui, vamos selecionar primeiro aqui o ambiente aqui do Local Devices. Eu vou selecionar o meu Genymotion. Então ó, eu selecionei o Genymotion, eu vou trazer aqui o emulador, eu vou clicar aqui para ele executar o projeto. E nós vamos ver aqui o projeto sendo executado e vamos ver o resultado aqui no meu emulador Android. Então ó, ele está renderizando aqui e nós vamos ver o resultado da execução no Android. Ó, o loading, e olha aqui, ó, eu tenho aqui a minha aplicação. Então aqui eu tenho o menu, ó, o counter, que é o contador, tenho aqui o fetch data e tenho aqui o home. Então você pode perceber que essa aplicação ela tem a mesma aparência, comportamento, ó, e funcionalidades da aplicação Blazor que é criada para a web. Ó. Eu tenho o fetch data, eu tenho o counter e eu tenho aqui o home, que é o IndexRaiser. Então vamos entender o que está ocorrendo aqui por trás. Eu vou parar aqui o nosso projeto, vamos voltar aqui para a nossa janela Solution Explorer. Então aqui eu tenho o arquivo MainPage e nesse arquivo eu tenho um componente Blazor Web View que está renderizando, ó, o componente main. E o componente main, ele está definido aqui na raiz do projeto, ó, MainRaiser. Ele é, na verdade, um router do Blazor que vai invocar o main layout, olha, que está aqui na pasta shared. E o main layout vai renderizar os componentes aqui, ó, no body, definidos aqui na pasta pages. Então basicamente é assim que está funcionando essa renderização. Então aqui tudo ocorre graças a esse componente Blazor Web View. Por que que isso foi definido assim? O Blazor tradicionalmente ele é executado no Netcore e do lado do servidor, né? E no WebAssembly ele vai executar o runtime do Mono dentro do navegador, do lado do cliente. Para aplicativos desktop e para celulares, isso seria complicado de fazer usando a mesma abordagem, porque isso requeriria um servidor web integrado. Então é aqui que entra o Blazor Web View, pois ele é capaz de processar componentes Razor em runtime e gerar o seu HTML equivalente, que vai ser renderizado usando um mecanismo nativo da web e da plataforma, sem o envolvimento de qualquer servidor web. Eu não vou precisar de um servidor web. O Blazor Web View vai fazer o serviço para mim. Então, o Blazor Web View tem a capacidade de funcionar offline e pode se comunicar com uma API remota ou outros serviços da web para obter dados e conteúdo para o processamento posterior. Como tudo está sendo executado totalmente no mesmo processo do aplicativo, como benefício real, eu tenho o desempenho e eu posso acessar os recursos do dispositivo, como câmera, sensores integrados, sistema de arquivos, etc. Então observe que os componentes aqui, ó, o counter, é exatamente igual ao que eu tenho no Blazor, ó, o fetch data e o index. Exatamente igual. Se você examinar o código de uma aplicação Blazor padrão, esses componentes são componentes Blazor, que são criados quando você cria uma aplicação SPA. Então agora eu vou executar essa aplicação como uma aplicação desktop. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui, ó, o framework e eu vou marcar aqui, ó, Net6 Windows 10. Então aqui é importante notar que se eu olhar o arquivo de projeto, ó, o Target Framework Net6 Android, Net6 iOS, Net6 Mark Catalyst. E eu tenho aqui diversas configurações definidas aqui no Property Group. Então selecionando aqui o Framework Net6 Windows 10, se eu mandar executar, eu agora vou ter uma aplicação desktop. Essa aplicação vai ser executada como uma aplicação desktop. Então está aqui a nossa aplicação desktop sendo executada, usando o NetMAUI e apresentando o mesmo comportamento. Eu tenho o contador, o fetch data, o home, o contador está funcionando normalmente. Então aqui eu tenho o mesmo comportamento e os recursos da aplicação Blazor original. Isso está sendo exibido usando o Blazor Web View, que está hospedado dentro da aplicação Windows Desktop, oferecendo a mesma experiência que
oferecida na aplicação web. Eu posso diminuir aqui, ó, eu vou ter acesso aqui ao menu, ó, contador, home, fetch data, tudo isso graças aos arquivos de estilo que estão renderizando essa aplicação. Então aqui eu tenho uma aplicação Blazor sendo executada em uma interface Windows usando o NetMaui como hospedeiro. E como esta é uma aplicação NetMaui, nós podemos tirar vantagem dos recursos da plataforma nativa. Eu posso incluir um recurso nativo da plataforma. Vamos fazer isso agora. Eu vou voltar aqui no nosso código do arquivo mainpage XAML e aqui eu vou incluir agora dois recursos nativos. Eu vou copiar e colar aqui, ó. Estou incluindo um grid e uma label. Então aqui agora eu tenho o componente Blazor Web View. No topo eu tenho uma label com texto definido com a cor amarela, com uma fonte maior, e quando eu executar, você vai ver que esse componente nativo vai ser renderizado na minha aplicação desktop. Olha aqui, ó, componente label nativo. Aqui está a minha label no topo, aqui está o meu Blazor Web View. Então a label ela está exibindo o texto que nós definimos com a cor e fonte definidas no topo do Blazor Web View. Isso mostra que nós podemos usar os recursos nativos da plataforma em nosso projeto híbrido para celular e desktop. Então vamos fazer isso agora de uma outra maneira. Eu vou parar o nosso projeto e eu agora vou aqui no componente index. Aqui, olha, eu vou incluir um código onde eu vou definir aqui um button no evento onClick ele vai chamar o método getMessage e vai exibir uma mensagem. E aqui eu vou definir um bloco de código onde eu vou definir uma string mensagem, que vai ser a minha mensagem inicial. Vou colocar olá, Blazor e NetMaui. E aqui eu vou definir o método getMensagem. E aqui eu vou definir um código que vai acessar o meu sistema de arquivos. Eu vou executar o Notepad aqui, ó, para fazer uma edição de um texto. Então aqui, ó, eu já incluí aqui o Using System I/O. Aqui eu preciso definir o método corretamente, né? E agora, ó, eu vou ter na minha aplicação desktop um button que quando eu acessar vai invocar o método getMessage, ele vai exibir uma mensagem inicial. E aqui olha o que eu estou fazendo, ó, eu estou executando o meu Notepad que está no meu sistema de arquivos. Então se eu executar, eu vou ver o seguinte resultado, olha. Então tá aqui a minha aplicação desktop, eu vou diminuí-la aqui, ó o meu botão aqui, editar texto, o texto inicial, eu vou clicar editar texto, olha aqui, ó, ele abriu aqui uma instância do bloco de notas, eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo Blazor NetMaui. Vou salvar, a hora que eu fechar aqui, ó, ele atualizou aqui o texto, tá vendo? Então, eu estou executando o Notepad a partir do sistema de arquivos da nossa aplicação cliente nativa, que é uma coisa bem mais difícil de fazer numa aplicação web. Então, eu estou combinando o Blazor com o NetMaui para tornar mais fácil a criação de aplicações nativas multiplataforma. Então, se você é um desenvolvedor web Microsoft, você vai aproveitar todas as suas habilidades e seu conhecimento e vai poder fazer isso de uma maneira bem tranquila. Então era isso, até a semana que vem.